paraxá de hoje é Toledote. Toledote e ele partiu, que é a próxima paraxá, estão ligadinhas como se fosse uma só paraxá. Toledote significa descendência, gerações, descendência, semente. Isso que é Toledote. Então, isso que significa Toledote. Estão ligadinhas as duas paraxotes. A paraxá Toledote, que começa no capítulo 25, e a paraxá E ele partiu, que começa no capítulo 28, a visão de Jacó, da escada de Jacó. Mas eu gostaria de levar vocês a nos orientarmos aqui na paraxá, no capítulo 26 da paraxá. Você verá aqui em Toledote, gerações, descendência, semente. Vou falar essa palavra muitas vezes, gerações, descendência, semente, porque as duas estão ligadinhas. Aqui, Adonai vai repetir 4 vezes a palavra semente, semente, na paraxá Toledote, porque ele vai repetir também na paraxá E ele partiu. Então, nós temos uma enunciação das mesmas palavras e das mesmas ideias que Adonai está nos dando. Quando ele repete uma coisa 3, 4, 5, 10 vezes, ele está reiterando uma questão. É uma figura pela qual se repete a voz de uma expressão. Nesse caso, ele está repetindo a palavra semente, descendência, gerações, Toledote. É isso que ele está repetindo. É um tipo de recapitulação que Adonai faz com o seu povo, porque ele vai levar a palavra a público. Aqui nós estamos numa pequena assembleia, mas o interesse dele é levar a palavra a público. Por isso que ele reitera, por isso que ele repete e repete, para que nós chame-se a nossa atenção. Nas duas paraxotes, ela se repete por 7 vezes, nas duas paraxotes. 7 vezes a palavra semente, Toledote. Olha aqui em Gênesis capítulo 26, o versículo 3 e 4. Aqui nessa tradução que nós temos, capítulo 26 do Gênesis, 3 e 4. Mora nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei. Adonai está falando com Isaac. Pois a ti e a tua semente, descendência, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente, descendência, Toledote, como as estrelas dos céus. E lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Aqui nós temos, Adonai falando, reside, Isaac, nesta terra, que eu abençoarei a tua semente, eu vou multiplicar a tua semente. Isso agora, no capítulo 28 do livro do Gênesis, ele vai repetir aqui, no versículo 3 outra vez, que o Elohim Todo-Poderoso te abençoe, versículo 4 que ele vai falar, e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, que já foi dita ali atrás a Isaac, e a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Elohim deu a Abraão. Se você voltar aqui os olhos na sua Bíblia, veja o versículo 40, não é esse, no capítulo 26, que eu esqueci de te mostrar, versículo 12, semeou Isaac naquela terra. O capítulo 26 para nós é de muita importância, porque é nele que Adonai faz ressurgir, nascer o nome desta casa, Rehobote. Rehobote. Então aqui ele diz, semeou, é a mesma raiz no hebraico, de semente, semeou e semente. Você vai aprender durante a paraxá. Então, aqui no capítulo 28, você vai encontrar que já da paraxá partiu. A bênção aqui
sobre a visão que Jacó tem. E ele vai, no versículo 13 e 14, o Eterno vai falar com ele. Por cima dela estava o Eterno que lhe disse: eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão. Ele está repetindo a mesma bênção. Teu pai, o Elohim de Isaac, esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e a tua semente, descendência, Toledote. A tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Então você viu aí no versículo 4, no versículo 13, no versículo 14, a mesma repetição sobre a palavra descendência, semente. Então o que vai acontecer aqui? Você vai ver que essa semente, ela vai... abres o caminho para o mar e para o levante, para o setentrião, diz aqui em outra tradução, o versículo 14 de Gênesis 28, e para o Negueb. Todos os clãs da gleba, todos os clãs da terra, são abençoados em ti e em tua semente. Essa é a outra tradução. Quer dizer, setentrião quer dizer desde o norte, o Polo Norte, as regiões situadas entre o céu, perto das constelações. Todos serão abençoados. Todos serão abençoados em ti por causa da tua semente, né? Então, ele vai fazer o quê? Olha aqui, uma coisa muito interessante que nós temos aqui. O 3 no hebraico é o Gimel. Ele está aqui, ó. O Gimel está ali, aquela letrinha azul bonita ali perto dessa Hanukkah. Muito linda, né? Ali é o Gimel, representa o 3. O 3 representa a Torá. A Torá foi dada no terceiro dia. Sivan, mês de Sivan. Ela foi dada a Israel no terceiro dia. Segundo, o poder do número 3 é a capacidade de combinar duas forças que são contrastantes. Adonai e nós. Adonai e o povo. Totalmente diferente. Ele é autoridade, poder, pode tudo, criou tudo, fez tudo. E nós somos seres humanos amados por eles, mas nas nossas fraquezas. E muitas fraquezas. E muitas fraquezas. Então, a força é o poder que o número 3 tem de unir essas duas forças. O espiritual com o físico. É isso que ele está dizendo. É uma oposição entre coisas das quais uma vai sobressair. Quem vai sobressair? Adonai. É ele que precisa sobressair. Para quê? Porque ele vai provocar uma integração entre ele e nós. Entre nós e ele. Provocar uma integração. Por isso aquela repetição ali do número 3. A Torá foi outorgada no terceiro mês, porque o 3 tem poder para fundir a divindade com o mundo terreno. Olha que coisa importante. Agora, não é por isso que você tem que adorar o número 3. Mas esse é o significado. Tem poder de fundir. Vamos comigo lá olhar Efésios, capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 ao 14. Por quê? Aqui nós temos o verbo fundir, que o apóstolo Paulo está dizendo, claramente para nós, fundir duas forças aqui, judeu e gentio. Só Adonai pode fazer isso, devido a tanta confusão do homem, do humano, na sua forma carnal de ver as coisas espirituais. Paulo vai dizer aqui, ó, ele vai fundir judeus e gentios. Portanto, versículo 11 de Efésios 2. Lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, chamados incircunciso pelos que na carne se chamam circuncisos, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Machia,
separados da comunidade de Israel. Não éramos descendência, semente. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohims no mundo. Mas agora, no Mashiach, Yeshua, vós que antes estavas longe, pelo sangue do Mashiach chegastes perto. Ele vai fundir os dois povos, judeu e gentio. Por isso que eu fico escandalizada de alguém dizer que Yeshua não tem, ele não tem, que eu quero falar? Yeshua não é o nosso Salvador, por exemplo, que ele não é. Aqui no meio de nós temos estas coisas. Não tem como não ter. Não tem como ter essas coisas. A Escritura são 64 livros para o nosso bem e o nosso crescimento espiritual. O nosso bem e o nosso crescimento espiritual. Para a nossa felicidade. Para o nosso bem-estar. Para que tenhamos vida. Isso é a Escritura, né? Mas agora no Mashiach, vós que antes estavais longe, já pelo sangue do Mashiach chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fundiu e fez um só. De ambos os povos fundiu, derreteu, botou no fogo, não pode, que se derreter, nós vamos morrer. Vai ter um grande fogo para derreter tudo. O que ele vai fazer? Ele toma como símbolo a menorá, esse candelabro aqui, ó, que está aqui dentro, quer ver? Esse aqui, ó. Esse candelabro aqui, tem 3 deles aqui dentro. De lá não dá para ver. Daqui dá. Ó. Aqui tem outro aqui. Todo ele é a menorá. Ele é o símbolo de fundir e se tornar um. Que esse candelabro não é igual àquele ali. Aquele ali tem 9 braços. Esse aqui tem 7. Olha lá, no símbolo da Rehovot. Ótimo. Ficou melhor ainda. Então, o que acontece? Esse fundir simboliza esse candelabro, cuja haste do meio simboliza o Mashiach. Para ele ser feito, ali no desenho ele tem separações ali, ó, um vãozinho no pé. Não, a peça original era um lingote de ouro puro ou esculpido ou então derretido. Isso é fundir. Uma concreção. O aluno é bom. Uma concreção. Forma uma concreção, uma peça só. Isso é fundir. Isso, o número 3 tem poder para isso. Isso que nós estamos ensinando. Por que da repetição na Parashá Toledot e na Parashá e ele partiu? Todas as 2 Parashás vão falar de descendência, de semente e da proteção dessa semente. Então ali... se você quiser as especificações de tudo isso aí, você encontra no Êxodo, no capítulo 25, as especificações desse calendário, desse candelabro. É a menorá. Ele é o melhor exemplo para nós do que é fundir, do que é fazer uma peça só. Então, nós já sabemos que nós temos que trabalhar muito para que essas coisas aconteçam na nossa vida e nós sejamos instrumentos nas mãos de Adonai. Olha aqui, termina de ler para você ver. Versículo 15. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e para reconciliar ambos com Elohims em um só corpo, matando com ela a inimizade que há entre os pais, com os filhos e os filhos. Fácil lição. Yeshua vem matar a inimizade. Como é que eu posso rejeitar a Yeshua? É ele que vem matar, me ensinar a morrer a minha natureza carnal para que eu herde a vida eterna. É ele. E vindo ele, evangelizou a paz a todos, aos que estavam longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. Não sois gregos nem brasileiros, mas sois judeus espiritualmente. A nossa fé é judaica. Isso que é unir judeu e gentio. É ter uma fé
bíblica judaica. É isso aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Machia a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no eterno. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada do Elohim no Espírito. Então você vai encontrar no Novo Testamento, quando Yeshua... vai lá para você ver, Mateus capítulo 17, para você encontrar. Vamos fazer aqui a proposta, acho que de Pedro. Vamos fazer aqui 3 tendas. Por que Pedro está utilizando essa expressão? Vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar por aqui. Moisés, vamos fazer uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias e outra tenda para Yeshua, o representante da Torá, que é Moisés, Elias, o representante dos profetas, e Yeshua, o representante do novo pacto. Vão fazer a tenda e vão ficar por aqui. Isso que é a proposta. Olha aqui no capítulo 17. Por que ele vai usar o número 3? Porque para ele já bastava, só aquilo ali para Pedro. 6 dias depois, capítulo 17 de Mateus, versículo 1. Tomou Yeshua consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Yeshua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Não basta, não precisa fazer 3 tendas aqui. A Torá já havia sido dada. No Monte Sinai, ao 3º dia. Estava ali Elias, o representante dos profetas. Yeshua estava ali. E ele era o filho amado. A ele devemos ouvi-lo, dar atenção a ele, aquilo que ele nos ensina na sua palavra. É isso que ele quer dizer, mas eu estou realçando o número 3. O Espírito Santo, quando fala, acho muito interessante. O 3 fala de uma urgência. Nas 2 parachotes, Toledote e ele partiu, nós temos urgência em cima de urgência. Proteger a descendência para que a semente, cuidar dela, alimentá-la, livrá-la dos cães, dos falsos mestres, é a nossa tarefa. E ensinar, e ensiná-los. Então aqui, vá lá comigo em Atos no capítulo 10. Eu vou te mostrar um detalhe aqui em Atos no capítulo 10. Nós temos aqui uma urgência para Pedro. Por que você não pode fazer 3 tendas e ficar por ali com Moisés e com Elias e com Yeshua? Porque você tem que trabalhar e ensinar a outros. Por isso. Olha aqui, capítulo 10. Vamos ver aqui de Atos, do 9 ao 23. Olha aqui. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Eu sou um judeu, guardador da Torá, das carnes limpas. Como é que eu vou sentar com um gentio? Como é que eu vou comer com um gentio? Nós temos que ter urgência para entender isso. Olha aqui. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Elohim se purificou. Isto aconteceu quantas vezes? 3 vezes. Adonai estava falando para Pedro: urgência, urgência, urgência e urgência.
É isso que a dona estava falando para Pedro. Você precisa se levantar, Pedro, e ir aos gentios, a falar com eles, levar o Shabat para a praça. Isso é urgente. É urgente, é urgente. Eles precisam conhecer Shabat. Por isso que eu comecei com o Shabat. Falando dessa urgência. Olha aqui, ó. Então, não faças tu. Isso aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Pedro, já é 6 vezes agora. Urgência em cima de urgência. Essa é a nossa situação nos nossos dias. Essa é a mesma situação nossa, a mesma situação aqui, porque muitos querem retornar e entram para uma situação de um legalismo e de uma tradição que eles criam para eles mesmos. Por isso que eu falei, nós temos que livrar a semente, a descendência dos excessos que nós criamos. Olha aqui, 3 homens vêm procurá-lo. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Elohim. Cornélio, um centurião romano, um gentio, que Adonai teve que se manifestar urgentemente para Pedro ir para poder ensinar-lhe a palavra. Mesma coisa, Francisco, nos nossos dias. Quando eu retorno com uma carga de excesso sobre mim, eu estou me matando e matando quem estiver do lado. Vai morrer também. Vai morrer. Porque Adonai nos chamou para ajudar a semente, para que ela não morra no caminho, para que ela dê muitos. Por isso que eu estou batendo e vamos até o final com a questão da semente. Até o final. Que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, era Cornélio. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. O apóstolo João fala dessa unidade no céu e na terra, essa força do céu que tem que se unir com a terra. O apóstolo João fala por 3 coisas. Pela água, eu tenho que ir lá. Primeiro João, que interpretam aqui que a única base que os cristãos têm para falarem de uma trindade, que não é nada disso, nada disso, que está falando aqui em 1 João, no capítulo 5 de 1 João, versículos 7 e 8. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Os 3 são que dão testemunho na terra. A unidade, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. E estes 3 concordam, falam a mesma linguagem. Não falam 2, 3, 4 tipos de linguagens com excessos, com arrogância. Irmãos, e nós temos ainda uma outra coisa muito séria sobre essa repetição ali de Toledot e da Parashá, e ele partiu, sobre a semente. O conceito básico de Tzedaká se enconra no número 3. Vou repetir. O conceito básico de Tzedaká se encontra no número 3. Qual a diferença entre caridade e Tzedaká, justiça social? Eu quero que o Eterno me ilumine para que eu possa ajudar a mim mesma e a vocês. A diferença entre caridade e assistência é que você e eu somos benfeitores, temos boas ações dentro de nós, temos pena, temos misericórdia das pessoas,
necessitadas, dando-lhes um lar, ajudando de todas as maneiras para que a pessoa se erga. Mas se a pessoa não quiser o eterno, você vai ajudar até cair e ela não vai se erguer. Ela pode se erguer a forma dela de forma carnal, né? Essa é a caridade. Essa é a assistência que nós fazemos. Quando você está lá no ponto, no sinal, e alguém vem ali te pedir alguma coisa e você não aguenta. Dói lá dentro de você e você dá. Você deu, supriu ali naquele momento, mais nada. Mais nada. Essa é uma obrigação moral de emprestar ao próximo quando ele está em dificuldade e socorrer o seu próximo. Esta é uma obrigação moral que nós temos. Deuteronômio, no capítulo 15, fala muito bem sobre essa questão. Mas a tzedakah, a justiça social. Mas antes eu quero ir com você lá em Levítico. Olha aqui, para você entender aqui o que eu estou falando. Sobre a tzedakah e o número 3. Nós vamos voltar à semente. Mas eu tenho que te falar. Levítico, capítulo 25. Nós temos uma música que nós cantamos sobre ajuda ao necessitado. Sobre ajuda de socorrer o próximo. Não pode ficar socorrendo para sempre. Porque uma hora você vai ter que desmamar a criança. Não vai ter? Inclusive na paraxá passada fala do desmame de Isaac. Acho que é na paraxá passada. Fala do desmame de Isaac. Biblicamente você tem que desmamar o outro que você está ajudando. Você tem que parar de dar. Vai chegar um momento que vai parar de dar. Porque ele vai ter que andar com as suas próprias pernas. É isso que o governo está aí gritando e pedindo, e nós também precisamos fazer. Olha aqui no versículo de Levítico 25, 35. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como estrangeiro ou peregrino, para que ele viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Elohim, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhes darás o seu mantimento por lucro. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Elohim. Mas tzedakah é mais do que isso ainda. É completamente diferente de caridade. Vai englobar o conceito do número 3, que é fundir a divindade com o mundo terreno. Tzedakah vai englobar o conceito do número 3, que é o Gimel, que é fazer o quê? Fundir. Que eu ensinei para vocês ali em Efésios 2. Fundir o divino com o terreno. Com o mundo terreno. Através de 3 coisas. Eu vou te mostrar. Através de 3 coisas. Justificação, julgamento e o nediv leve. 3 coisas. Do contrário, você está fazendo caridade e fazendo assistencialismo. O que é justificação? O que é? É demonstrar, provar inocência de alguém. É justificar o procedimento. É fazer o juiz ver que uma coisa não é falsa. Isso é fácil? Isso é fácil? Não. Vamos ver isso em Gênesis no capítulo 18. Gênesis no capítulo 18. Do versículo 20, por isso que tzedakah, ela está essencialmente participando do conceito do número 3. Totalmente participante. Gênesis capítulo 18, olha o versículo 23. Isso aqui é justificação. Olha o 18, 23. Olha aqui. Então Abraão aproximou-se dele. Aonde? 18, 23. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Com Adonai. Ele está justificando Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Uma pentápole próxima uma da outra, chamada a pentápole de Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar e Adimá. Ele está justificando. Vai matar?
o justo com o ímpio, isso é justificativa. Ele está diante do juiz para ver se é falso ou é verdadeiro. O que ele está falando. Então, tzedakah, antes de você só ajudar e dar comida, e dar isso e dar aquilo, você tem que justificar o indivíduo diante de Adonai. Olha aqui, ó. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Ele está falando com o juiz de toda a terra. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o Elohim de toda a terra? O Criador de toda a terra não é o justo e o justo? Abraão está justificando. Isso aí é justificativa. Ele está diante do Senhor de toda a terra. Então, olha o que ele diz aqui. Respondeu Abraão, agora me atrevi. Não, então disse, se eu em Sodoma achasse... Não, de 27 mesmo. Respondeu Abraão, agora que me atrevi a falar ao Eterno, ainda que eu sou pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele, não a destruirei. Se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40, respondeu, não o farei por causa dos 40. Vai ele justificando. Você está pensando que isso aqui se resolveu, essa questão, num instante? Abraão já orava porque via os pecados de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Zoar, há muito tempo. Ele estava como diante do Eterno, justificando estas cidades. É assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos, é assim que nós devemos fazer. Para eu abrir a boca e dizer que eu estou fazendo tzedakah, justiça social. Então, ele disse mais, ora, não se ire o Senhor, o Eterno, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, respondeu o Eterno, não o farei se acharem ali 30, continuou Abraão. Agora que me atrevi a falar ao Eterno, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Eterno, não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Eterno, pois só mais uma vez eu falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Eterno, não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Eterno, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Isso chama justificativa. O profeta Isaías, no capítulo 57, ele diz assim, perece o justo e ninguém faz nada. Isso é uma justificativa. Ele está fazendo um clamor a cada um de nós. Está morrendo o justo junto com o ímpio. E nós não estamos fazendo nada, por quê? Porque nós não queremos levar a palavra ao outro, orar pelo outro, justificar o outro diante de Adonai. É por isso. É por conta disso aí. Nós temos que justificar, porque Adonai diz assim, que ele livra até aquele que não é inocente. Até. E ele soprou no Shabat. E ele trouxe vida. Aí nós nos negamos. Qualquer chuvinha é fácil para o povo não sair de casa. Isaías capítulo 57, né? Quando ele fala, perece o justo, ninguém faz nada. E o julgamento? Como é que entra o julgamento em tzedakah para trazer Adonai para ver se aquilo que eu que estou justificando diante do juiz está correto? Ele vem ver se está correto. Ele desce e vem ver se está correto. Para atender o meu e o seu pedido. Atender o meu e o seu é conduzir a pessoa a ser absolvida ou condenada. Isso é o julgamento. Eu vou conduzir o Léo diante do Eterno, Leomar, para ele ser conduzido, para ele ser absolvido, ou ele ser condenado definitivamente. É isso isso é julgamento. Então, tzedakah está ligada ao número 3, intrinsecamente ligada, essencialmente ligada, para trazer os céus a concordar com a terra. Então, o julgamento eu vou trazer a pessoa
para ser absolvida ou condenada por sentença, dentro do prazo previsto por recurso. Presta atenção, a justiça diz, dentro do prazo previsto por recurso. Então eu tenho um prazo aí para recorrer, para orar, assim que a Adonai julga. Mas nada vai acabar em pizza. Nada vai acabar em pizza. Uma hora ele te pega e me pega. Você vai ver isso na paraxá de hoje, com a questão da semente. Você vai ver. Vai chegar o momento que ele vai acertar as contas comigo e com você. Então, essa decisão cabe somente ao juiz ou ao tribunal que está julgando. É o julgamento. Mas envolve a mim e a você com a justificativa e levar a pessoa a ser absolvida ou condenada diante do juiz. Quem é esse juiz que nós estamos falando? Adonai. Adonai. E o Nediv Leve? É o coração. 3 coisas eu disse: justificativa, julgamento e Nediv Leve. Nediv Leve é o coração agradecido, que eu e você temos que ter, que nos leva a trabalhar, né? Justificação e julgamento. Porque um dia eu fui perdoado, eu quero que ele perdoe também o meu vizinho, o meu irmão, o meu amigo. É o coração agradecido em favor do nosso semelhante, porque Hashem muito nos deu e nós devemos devolvê-lo. O muito que recebemos, nós devemos devolver amando os nossos irmãos, fazendo tzedaká, mas falando a verdade. É a gratidão que cria vínculos, que trabalha com a integração. Sem o Nediv Leve, não vai acontecer nada, Francisco. Se o coração não for agradecido, é ele que cria vínculos entre você e aquele que você está orando. Outro dia eu estava, sábado passado, eu estava servindo um almoço para vocês. Falei, Maísa, aonde está nosso irmão ali sentadinho perto dela? Aonde ele está? Ela falou, está trabalhando, pastora. Eu falei, pois vai. Isso é criar vínculos. Ele estava trabalhando. Eu fiz o mesmo, uma vasilhinha com a comida, vai lá e leva para ele. Vai lá e leva para ele. Aonde ele está? Ele vai estar ali saboreando porque ele não pôde estar em Shabat conosco. Ele estava escalado para o trabalho naquele dia. O almoço dele foi o mesmo almoço que nós comemos. É a gratidão que o Eterno nos deu em abundância, eu vou dividir com o meu semelhante. Mesmo ele não precisando, ele pode pagar o almoço dele. É uma gratidão. Isso trabalha vínculos, trabalha integração, fundindo a divindade com as coisas terrenas. A divindade com as coisas terrenas. Ali na paraxá, e ele partiu, que é a paraxá da semana que vem, ali no capítulo 28 de Gênesis, aqui, ó, você verá aqui, que aqui nós temos o sonho de Jacó. Ele sonha com a escada. Por isso que eu falei que as duas paraxotes estão ligadas, uma na outra. Ele sonha com a escada. Aquela escada vai ligar a terra com o céu. Vai fazer uma integração entre céu e terra e céu. Quem está na escada? Os mensageiros. A escada tem um trânsito livre, porque você e eu temos que chegar ao palácio do rei. Todo palácio geralmente tem aquelas grandes escadarias, onde você vai subindo os degraus até chegar onde está Sua Majestade, o rei. Não é verdade? Quem está naquela escadaria? Os anjos. Fazendo trânsito na escadaria, para que as pessoas possam subir e descer na escadaria. A função essencial do santuário, um laço entre o céu e a terra. Fazer uma conexão entre o céu e a terra. Irmão, se você não quer fazer essa conexão, nem para você e nem para os outros, não sei como é que vai ficar a coisa. Não sei aonde que você diz conhecer Adonai. Você não conhece Adonai ainda. Ainda não conhece Adonai. Ainda não. Ele vai fazer uma integração entre a sua criatura com o Criador.
né? Eis os mensageiros, ali diz, né? De uma escada monumental, que vão assegurar o movimento dessa escada, de cima para baixo, embaixo, entre o céu e a terra. Por isso que Yeshua, muito sábio. Yeshua é demais. Lá em Mateus, no capítulo 16, o que ele diz para Pedro? Vamos lá, capítulo 16. Ele está falando dessa escada. Ele está falando dessa conexão, que agora ele vai fazer. Não é verdade? Olha ali o que ele vai dizer ali para Pedro. Pedro era o barulhento mesmo. Faça ideia, Yeshua com Pedro. Ele falava fora de hora, e Yeshua estava ali, mas amava-o profundamente. E Yeshua vai fazer uma pergunta para ele, o versículo 16. Simão Pedro respondeu. Perguntou-lhes ele, versículo 15. Mateus 16, versículo 15. Perguntou-lhes ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Machia, o bem Elohim, o filho do Elohim vivo. Respondeu-lhe Yeshua. Em marcha. És tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne e o sangue que revelou a você, mas meu Pai que está nos céus. Está vendo? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha comunidade, protegerei a minha semente, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Igualzinha a escada, monumental escada. Não é verdade? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você vai dizer, isso é proibido, isto é permitido. Isto é proibido, isto é permitido. Isso que é ligar e desligar. O que é permitido e o que é proibido. E Yeshua vai falar aqui uma comunidade que trabalha integração, criando vínculos uns com os outros e com o céu. Abrindo caminho para o outro, não é dificultando. Os excessos entram para dificultar o caminho. Colocar pedras no caminho para que o outro não chegue lá. É isso aí. Então, você vê que ali no Gênesis 26, vai lá comigo. Olha só, Isaac vai semear. Que nós estamos com a palavra semear. Isaac vai semear sobre aquela terra. Capítulo 26, versículo 12. Isaac semeia sobre aquela terra e encontra naquele ano 100 medidas. Ele vai semear naquela terra estrangeira, porque ele estava se aproximando de Jerusalém. Se eu não tivesse que semear em terra estrangeira, Torá teria me dito. Semeou em terra estrangeira. Isaac permanece no país estrangeiro e se dedica a trabalhar a terra. A Haftará de Toledote fala de justificação, de julgamento, que Jonatas, filho de Saul, faz para com Davi e para com a sua semente. É o Salmo 18, que nós estamos cantando, para com o seu Messias. Como é que é aquele versículo? A sua descendência. A sua posteridade, a sua semente. A sua semente. É o que nós estamos cantando. Aqui você leu com Leomar, aqui na oração, agora de manhã, 1 Samuel capítulo 20, do 18 ao 43, Jonatas, amigo de Davi, e sabia que Adonai havia chamado Davi, que Adonai iria preservar a semente de Davi. Ele livra Davi das mãos de Saul. Ele justifica Davi na lua nova, que vocês leram aqui hoje de manhã, porque Davi não estava presente ao banquete do rei na lua nova. Ele vai justificar a Davi e ele vai julgar Saul, porque ele vai conseguir arrancar da boca de Saul o ódio que ele estava para matar Davi. Essa é a nossa Haftará.
Olha o que ele disse aqui. Fala para eles ouvirem em casa. Este vínculo, ele é mais forte do que o vínculo familiar. Porque esse vínculo é forte como a morte. O amor é forte como a morte. O amor verdadeiro, sem interesses. Eu amo, eu faço porque eu amo, eu agradeço aquele que me deu e eu vou fazer pelo meu semelhante. Ele livra Davi, justifica Davi na lua nova. Ele julga Saul, ele livra Davi. Livra a semente. A semente. O apóstolo Paulo, vamos lá em Romanos, que nós vamos entrar na Parashá, na semente agora. Romanos, capítulo 9, que é a nossa Brit Hadashá da Parashá. Romanos, capítulo 9. Olha o que ela diz aqui, para você entender perfeitamente. Romanos, capítulo 9. Olha aqui. Paulo vem falando lindamente aqui. No Mashiach eu digo a verdade, eu não minto, versículo 1, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado do Mashiach, por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne, são judeus, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a Torá, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Deles descende o Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todos. Elohim bendito eternamente. Não que a palavra de Elohim haja falhado. Pois nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem semente de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a sua semente. Em Isaac, não em Esaú, em Isaac será chamada a sua semente. Pois a palavra, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa, que são contados como semente de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo eu virei a Sara e ela terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Elohim, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que o chamou, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. A proteção da semente, que você tem obrigação de fazer. Semente no hebraico é Zara. Zara. Quando você leu a Haftará, você veja ali o juramento de Jonatas e Davi. Eles juram sobre a semente. Zara. A semente. Você volta depois na Haftará e veja lá. Ele vai jurar sobre a semente. Semente significa espalhar a semente, semear. Literalmente, Zara refere-se à ação de semear a semente nos campos. Nós devemos olhar para a agricultura para entender a linguagem bíblica de Zara. Você já viu comigo ali no capítulo de Gênesis 26, 12, quando Isaac semeou e colheu 100 vezes mais naquele ano. E o Zara é usado com o acusativo do tipo da semente plantada. Lá no Levítico 25, 3, você vai ver ali, o tipo da semente plantada. O Êxodo também fala, mas no Levítico 25, 3, diz assim, olha aqui para você ver. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Que isso aqui está falando para nós? O que isso está falando para nós? Está se referindo que aqui, semente, Zara, o verbo é acusativo do tipo de semente que será plantada, vai ser colhida. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. É daqui que sai isso.
Aquilo que você plantar, você vai colher. Plantou ódio, vai colher ódio. Plantou briga, vai colher briga. Plantou isso, vai colher isso. Você não vai plantar abacate e colher uva. Nem vai plantar uva e colher espinhos. Não vai. Você vai colher aquilo que você semeou. Está baseado nisso aqui. Zara. A ação denota o semear de Israel, plantar Israel, estabelecer Israel na terra de Canaã, no tempo presente e no tempo futuro. No tempo presente que você está vendo Israel plantado com os seus olhos, e no tempo futuro, que é o plantio espiritual. Então, o que acontece aqui? Ou seja, a confissão de que, embora tenha espalhado Israel entre as nações da terra, ele ainda vai recolher no futuro. Plantou Israel e, olha o movimento de lançar a semente. Você lançou a semente espalhando a semente. Mas ele tem uma promessa, Oséias fala isso muito bem, vamos lá. Profeta Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo 14 a 23. Oséias é depois de Daniel. Daniel, Oséias, capítulo 2. Olha a promessa aqui, de Oséias 2. Versículo 14, de Oséias 2. Portanto, eu atrairei. Quem é que ele vai atrair? A nós. E eu levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas. E o vale de Acor é vale de tribulação por porta de esperança. Nós vamos encontrar na tribulação a esperança. Porque quando as coisas apertam para nós, nós mudamos de parecer, de ideias e vamos dar razão a Adonai. É assim que somos nós. Então, ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, e lhe chamarás meu mestre. E não me meu marido, e não me chamarás mais meu mestre. Da sua boca eu tirarei os nomes dos Balaíns. Foi por isso que ela foi espalhada, por causa dos ídolos do nosso coração que Adonai espalhou a semente. Aí ele vem dizendo no versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. E te desposarei comigo em justiça e em julgamento. Por isso que você tem que orar o Salmo 26 todos os dias e eu também. Julga-me, Adonai. Se eu sou um ladrão, eu preciso deixar de roubar. Se eu sou um viciado, eu preciso deixar o vício para respeitar esse corpo onde habita o Espírito Santo, santuário de Adonai. Então, olha o versículo 23. Semeá-la-ei para mim na terra, e mostrarei amor à não amada. Direi a não meu povo, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Elohim. Porque ele vai semeá-la, semente, Zara. Zacarias também fala a mesma coisa. O uso teológico mais importante para semear é Jezreel. O uso teológico mais importante para o verbo Zara é Jezreel. Ele dá uma ordem para o profeta Oséias. Vai lá, toma uma mulher de prostituições, terá um filho com ela. Esse menino vai chamar Jezreel. Aqui, volta aqui as páginas de Oséias, capítulo 1. Versículo 2. O princípio da palavra do Eterno por intermédio de Oséias, disse o Eterno a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Eterno. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e ela lhe deu um filho. Então o Eterno lhe disse, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Você vai entender isso agora mesmo. Visitarei o sangue de Jezreel e farei cessar o reino da casa de Israel.
Olha só, Jezreel significa Elohim semeia ou Elohim semeará. Presente e futuro. Elohim semeia e Elohim semeará é Zara. Semeia ou semeará. Envolve um jogo de palavras com o significado do verbo. Semear e espalhar. Semear e espalhar. Ele vai espalhar por causa da idolatria. Todos os excessos são idolatria. Todos os excessos são idolatria. Todos. O verbo é atemporal no hebraico. Todo ele é idolatria. Segundo Oséias, este filho que Gomer concebeu, ele não foi fruto de adultério ou de prostituição. Não. Olha aqui no versículo 3. Foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu. E lhe deu um filho. Conceber aqui é Zara, semente. E ela foi semeada e lhe deu um filho. O filho que dela nasceu não é prostituto. Não. Não é. Não podemos entender assim, que devemos rejeitar. Ele não é ilegítimo. Ele é filho do profeta com ela para simbolizar o estado que Israel estava e a destruição que ele ia fazer e acabar com o reino. Acabar com o reino. Aqui ele fala, de Jezreel sobre a casa, visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Era o reino de Acabe e de Jezabel. Ele vai visitar. Por quê? Porque Acabe quer a herança. Ele quer a semente. Ele quer tomar para si. É isso aí. Mas ele vai ser corrigido, você vai ver. O estigma das ações posteriores de Gomer, da mãe, é transmitido aos filhos de modo que eles são chamados filhos de prostituição. Embora não o sejam literalmente, entenderam? Não seja literalmente. Você verá que Jó diz assim: segundo o que tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, isso mesmo cegam. E Jó capítulo 4, versículo 8. Foi o que Jezabel e Acabe vão colher se quiser se intrometer para destruir a semente. É isso aí. Vão colher isso aí. Você verá aqui em 1 Reis, vai lá comigo, do que eu estou falando de Jezreel, a palavra teologicamente mais forte para falar de semear e espalhar. Jezreel. Olha aqui comigo em 1 Reis capítulo 9, capítulo 21. Para você entender essa história. 1 Reis, capítulo 21. Aqui o que Acabe faz? Por isso que ele fala: eu visitarei o vale de Jezreel. É onde estava a vinha de Nabote, que Acabe quer a herança. Aqui, ó. Isso é muito sério. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, porque é o local, é Jezreel, uma vinha em Jezreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Eterno, que eu te dê a herança de meus pais. Olha aqui. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu. A Gracinha ficou deprimida. É igual a Gracinha, uma flor. Ficou deprimida porque a herança não lhe foi entregue. Veio com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu ele: porque disse a Nabote, o jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, a bonita mulher de Acabe, a excelente esposa de Acabe,
maldita, maldita, porque ela vai mandar matar Nabote, porque não entregou para Acabe a semente. Ele queria algo muito maior do que um simples espaço físico. Ele está falando de semear. É isso aqui que Jezreel, por isso que os profetas vão lá quente, estabelecendo, botando o nome no filho de Jezreel, para profetizar algo. Então Jezabel, sua mulher, lhe diz: governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come. Alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aqui você já conhece a história. Ela vai jejuar para poder entregar Nabote na mão daqueles que queriam condená-lo e matá-lo. Ela age na força da carne para dar ao seu marido a semente. Então o profeta Elias, aqui no versículo 17, vem. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dir-lhe-ás, assim diz o Eterno: não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Eterno: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse Acabe a Elias: já me achastes, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendestes para fazer o que é mal aos olhos de Adonai, tomar aquilo, a semente do outro, aquilo que pertence a Adonai. Você toma diretamente de Adonai. Então, agora eu quero ir com você em 2 Reis, no capítulo 9, 10. Adonai vai levantar Jeú, um comandante do exército bravo e violento, que ele vai exterminar toda a casa de Acabe, como Elias falou. Porque quer a herança, toledote, semente, descendência. E a obrigação sua, minha e nossa é tomar conta da herança, da semente, vigiar por ela. Olha aqui em 2 Reis, no capítulo 9. O que é que ele vai fazer? É Jeú já. No 10, eu quero ler para vocês que aqui ele vai fazer menção de Jezreel. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios, os filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também carros e cavalos em uma cidade fortificada e armas. Escolhei o melhor e mais digno dos filhos do vosso Senhor e ponde-o sobre o trono de seu pai. Então pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: se 2 reis não lhe puderam resistir, como poderemos nós? Então o oficial responsável pelo palácio, o governador da cidade, os anciãos e os aios enviaram esta mensagem a Jeú: teus servos somos, e tudo o que nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faz o que bem parecer aos teus olhos. Então, quem está com autoridade era Jeú que estava com autoridade. Por quê? Acabe e Jezabel estavam destruindo tudo da semente. Zara. Então, dizendo: se estais do meu lado, obedeceis as minhas ordens, de Jeú. Tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram 70 filhos do rei e os mataram. Puseram as suas cabeças num cestos e enviaram-nas a Jeú em Jezreel. Está vendo só? No lugar onde Acabe havia tomado, tão sério essa questão de semente, tão sério essa questão de descendência, tão séria a questão toledote, tão sério. Por isso que nós temos que proteger, trabalhar, anunciar. Nós temos que nos unir a Adonai para preservar a semente. Porque o inimigo está aí para tomar a semente e destruí-la. Quem vai anunciar a palavra de Adonai se as sementes, todos que estão aqui, morrerem? Se entrar um terrorista aqui e destruir tudo, é isso que eles querem.
É isso que eles querem. Destruir a semente, para que não venhamos abrir a boca e anunciar. Então é obrigação nossa, em oração, em súplica, estar diante de Adonai para preservar a descendência. Para preservar a descendência. É isso que Adonai está falando conosco nessa paraxá. Nós somos fracos? Sim. Paulo fala que semeia-se em fraqueza, é zara. Mas colhe, porque você vai semear a sua ignomínia, os seus erros, as suas fraquezas, mas você vai recolher em glória. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Semeia-se em... Ah, pastor, nós somos tão fracos. Semeia-se em fraqueza. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. O verbo zara retrata o árduo trabalho de semear. Que eu quero cantar com vocês, encerrando. O Salmo 126, o versículo 5. Olha, você vai cantar comigo que você vai ver ali. Semear é trabalho árduo. A base bíblica de Hanukkah esse ano na praça e aqui é Salmo 97, versículo 11 e 12. É um salmos de Shabat, mas ele fala profundamente sobre essa questão de semear. É sobre esta base bíblica que nós estaremos na praça. A luz semeia-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no eterno, ó justos, e louvai o seu santo nome. Por isso que você tem que abraçar esse árduo trabalho, que é semear a semente. Que é semear e espalhar a semente. Que o Eterno nos abençoe. Vamos cantar, Léo?